podcast da Audiodescrição. Aqui é Carla, do podcast Pode Ver, o podcast da Audiodescrição. Nós estamos aqui com dois professores do IBC de Orientação e Mobilidade, professor Marcelo Pettini e professor Igor Cruz. E eles vão explicar um pouquinho o que é orientação e mobilidade, como eles fazem esse trabalho. Isso eu vou deixar para eles, né? Irem explicando ao longo do nosso episódio e eu vou fazer a minha audiodescrição de forma muito breve. Então eu estou com uma camisa azul, uma calça jeans e sandálias marrons. Bom dia a todos. Eu sou o Marcelo Pettini. Eu sou um homem claro, de 1,70 m, cabelos castanhos escuros, olhos azuis. Estou usando uma camisa branca, uma calça jeans, sapatos pretos. Bom dia, eu sou o Igor Cruz. Eu sou homem negro, de pele escura, 1,86 de altura. Eu estou trajando uma camisa do Flamengo, uma bermuda branca e um tênis também das cores do Flamengo, vermelho e preto. Isso aí, meninos. Então, vamos começar. Digam para o público o que é orientação e mobilidade e em qual setor do IBC vocês trabalham. Decidam quem vai ser o primeiro, quem vai falar depois, é com vocês. Então, orientação e mobilidade é simplesmente são técnicas que a gente utiliza para ensinar as pessoas com deficiência visual e surdo-cegas, né, a andarem, ter autonomia, a andarem sozinhas na rua com autonomia e segurança, né? Eu atendo no DED, que eu atendo um público jovem, o público da escola, e o nosso amigo aqui atende na reabilitação, ele vai falar um pouco da reabilitação lá. Então, eu falando da minha visão, assim, o Marcelo falou de uma visão mais técnica da orientação mobilidade, mas eu falando do linguajar mais popular da orientação mobilidade, até mesmo que eu gosto de trabalhar dessa forma com os meus alunos, de forma bem popular, de que os alunos às vezes têm a compreensão que orientação e mobilidade seja aula de bengala. A orientação de mobilidade não é uma aula exclusiva de bengala. Ela é dividida em 3 situações, que é o guia vidente, a autoproteção e, por último, a bengala longa. Não quer dizer que todo aluno tenha que aprender orientação e mobilidade e vai sair utilizando a bengala. Nós fazemos isso e o aluno que tem que se sentir confortável ou não, a que fase ele vai, até que fase que ele vai chegar. Então, assim, às vezes, nem toda pessoa que é deficiente visual, ela vai utilizar a bengala. Mas é de suma importância que ela tenha a compreensão e a técnica da orientação mobilidade. Como o professor Marcelo falou, eu trabalho no setor de reabilitação, lá aqui do Instituto Benjamin Constant, onde que nós atendemos pessoas a partir dos 16 anos de idade que perderam a visão ou que, no decorrer da vida, ou que já nasceram com deficiência visual. E de 16 até os 200 anos, se tiver alguém. Então a gente faz uma atividade do processo para que essa pessoa ela aprenda, ela tenha autonomia, saiba ir e vir com segurança. Basicamente isso. Legal, meninos. E eu fiquei com uma curiosidade, que é algo que as pessoas perguntam muito. Quais são as diferenças de bengala longa? Porque existem, até onde eu sei, 3 tipos de bengalas longas. Aí, queria que vocês falassem um pouquinho pra gente quais são as particularidades, o que as cores, né? Porque eu sei que elas são de cores diferentes, o que cada cor quer dizer, simboliza. Quem quer falar? Posso falar? Então, a bengala longa, eu vou voltar aqui até mesmo
um pouco antes de entrar nesse demérito da bengala, explicando que a bengala é só um objeto que serve para o cego identificar possíveis situações de riscos que possa colocar ele em risco, como algum objeto na frente, um buraco. A orientação, o ir e vir dele, estar na cabeça dele. Ele que tem que saber ir e vir. É como a bengala, ele vai ter que utilizar a bengala como se fosse um processo caminhar. Eu costumo falar diretamente com meus alunos. Quando você levanta para ir à porta, você pensa, eu tenho que botar primeiro o pé direito, o pé esquerdo. Não, você não pensa nisso, você levanta e faz. E a utilização da bengala tem que ser desses aspectos também. A bengala poderia ser qualquer um objeto, poderia ser uma barra de ferro, poderia ser um galho, só que esses objetos não são funcionais. Imagine você entrando com um galho de árvore no ônibus. Não teria como. Então a bengala longa, ela foi desenvolvida para que ela seja algo funcional para esse deficiente visual, que ele possa utilizar quando necessário e guardar quando também necessário. Então existem alguns tipos de bengala, como a Carla falou, a professora Carla falou. A bengala que é a vermelha e branca, que é a do surdo cego. A bengala verde, que é a da pessoa baixa visão. E a bengala comum, que ela tem as pontas luminosas, pode ser vermelha ou pode ser amarela, na ponta luminosa, que é a bengala da pessoa que é deficiente, da cegueira. Porém, o seguinte, outra coisa que eu costumo falar para os meus alunos é o seguinte, por mais que essas bengalas tenham essa identificação, para identificar a pessoa que é baixa visão, que é surdo-cega, a pessoa cega, o público em geral não tem esse conhecimento. A gente só tem olhar para a deficiência nas seguintes situações. Quando nós somos o deficiente, quando o deficiente é alguém da nossa família, ou quando trabalhamos com deficiente, seja médico, seja professor, seja lá essa pessoa. A gente só olha para o deficiente nessa situação. A quarta situação é quando o deficiente passa na nossa frente. E quando passa na nossa frente é aquele olhar de limitação, de pena. Ai, coitadinho, é tão novo, ficou cego, ou é cadeirante, ou é isso. Então, assim, o público em geral não tem esse conhecimento. Se não tivermos políticas públicas que desde das criancinhas lá, da educação infantil, através de internet, televisão, de rádio, informando a diferenciação da utilização dessas bengalas, desses instrumentos, a população em geral só vai ver um cego com bengala colorida. Por mais a comunidade cegal, né, como a gente costuma falar, vai ter o conhecimento, mas um público em geral vai olhar assim, não, um cego com a bengala colorida. E coisas que costumam acontecer principalmente com baixa visão, o baixa visão às vezes está vindo com a bengala, pega um transporte público. Aí a pessoa olha, é um cego. Dá espaço para esse deficiente visual sentar. Ele senta, tira da bolsa o celular. Aí começa a mexer no celular, o cara, mas não é cego? E às vezes questiona esse indivíduo por não ter o conhecimento desse instrumento. Então, assim, por mais que exista essas informações que diferenciem, o público em geral ainda está muito aquém desse conhecimento da utilização dessas bengalas, dessas divisões que, no caso, era para facilitar o entendimento sobre a deficiência visual. Isso aí. Eu sou pessoa com baixa visão e eu entendo muito o que o Igor diz quando, em relação a essa questão da bengala e do baixa visão. Existem vários níveis, né, de pessoas com baixa visão, algumas enxergam mais, outras enxergam menos, mas todas enxergam
bem menos do que o padrão estipulado pela OMS. E tem pessoas que vão precisar de bengala, pessoas que não vão precisar de bengala. E muitas vezes a pessoa baixa visão que precisa da bengala, ela fica com medo de utilizar por justamente sofrer algum tipo de violência na rua, porque as pessoas acham que aquela pessoa utilizando a bengala, ela está se fazendo de cega para receber algum tipo de benefício, né? Que a cegueira, e esse benefício eu estou até fazendo sinal de aspas, que a cegueira pode dar. Então, no ônibus, sentou, tá com a bengala, sentou, mas enxerga para ver o celular, enxerga às vezes para ler um livro, mas, tá se fazendo de cego só para sentar no ônibus? Então, é muito importante, e é isso que a gente também quer divulgar com o nosso podcast, as particularidades do mundo cegal. Cego não é tudo igual, pessoal com baixa visão não é tudo igual, e dentro da deficiência visual existem várias particularidades, e a gente precisa divulgar isso pro público sem deficiência, né? Como uma forma mesmo da gente se inserir no mundo, e uma forma também de não sofrermos algum tipo de violência por uma falta de conhecimento relacionado à nossa deficiência. Marcelo, quer falar alguma coisa? Eu gostaria só de complementar em relação à questão das bengalas, que além das cores que elas diferenciam os tipos, né, de deficiência, além dessas cores, existem alguns outros tipos de bengala, que são bengalas fixas, que não dobram, são bengalas, né, com outros formatos, bengalas de PVC, que são bengalas bem frágeis, inclusive, são até bengalas que a gente costuma aqui no IBC falar que são bengalas de gala, né, que são utilizadas quando tem uma festa, alguma coisa bem controlada, não são utilizadas no dia a dia. E outras bengalas que, por exemplo, utilizam tipos de ponteiras diferentes, né? Existem ponteiras, que é a ponteira roller, que é muito utilizada pelos deficientes visuais, a ponteira ball, né, que é um formato de bola, é uma bolinha na ponta que tem um rolamento também. E algumas outras ponteiras que a gente costuma adaptar aqui no Instituto, que é a colocação de tampas de champanhe, né? Aquelas tampas de rolha de champanhe, plásticas na ponta para facilitar, para não agarrar tanto nesse piso tão ruim que a gente encontra aqui nas nossas cidades, esburacadas, calçadas esburacadas e desniveladas, que é o que a gente encontra muito aqui no nosso dia a dia. Isso, ponteira. Caso alguém não conheça a bengala, é aquela partezinha que toca o solo, né? Isso, Marcelo? Exato. E aí, gente, uma orientação: se você vê uma pessoa cega ou com baixa visão na rua, não puxa a bengala, porque eu já vi acontecer. Deixa eu te ajudar. Pega a bengala da pessoa e sai puxando. Não faça isso, porque você pode causar algum tipo de desorientação, não é isso? Exato. A gente pergunta, chega perto da pessoa, dá bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, e pergunta: você precisa de ajuda? Porque nem sempre aquela pessoa está precisando de ajuda. Às vezes ela sabe, ela sabe para onde está indo e ela tem um mapa mental. Então, ela não precisa da ajuda. E, às vezes, por mais que ela tenha um mapa mental, ela vai precisar da ajuda. Então, é uma escolha da pessoa receber ou não ajuda. Você pode abordá-la dessa forma, de uma forma educada, e perguntando se ela quer ajuda. E se ela quiser ajuda, ela vai pegar no seu ombro e você pode guiar. Ela vai ficar com a bengala numa mão, não é isso, meninos? E a outra mão no ombro da pessoa que vai ser ali o guia vidente. E aí, meninos, eu vou falar um pouquinho, né, da audiodescrição. A audiodescrição a gente pode considerá-lo uma tradução visual, então eu vou colocar em palavras ou palavras, como a gente fala, palavras verbais ou palavras escritas, que a audiodescrição ela também pode ser escrita, né? Não é necessariamente
é apenas verbal. E eu vou traduzir em palavras aquilo que eu estou vendo. Então, tem as técnicas, né? Tem as diretrizes da audiodescrição. E ela também é considerada uma tecnologia assistiva, né? Porque dá uma autonomia à pessoa com deficiência visual. Então, eu consigo ir a um cinema e não depender do meu amigo ou do meu parente para dizer o que está acontecendo no filme. Existem já aplicativos, né, que fazem audiodescrição. Então eu ponho o meu fone, sintonizo o meu celular e vou ao cinema de forma independente, né, não precisando o tempo todo da ajuda de um terceiro. Então, a audiodescrição é isso, ela transforma o visual, né, em palavras. E eu queria saber, meninos, se vocês, né, se existe, se vocês fazem até de uma forma orgânica a união da orientação e mobilidade e da audiodescrição. Eu acho que com certeza nas nossas aulas a gente faz essa audiodescrição, até porque ele precisa conhecer os espaços por onde ele está caminhando, ou, né, precisa conhecer os espaços que ele vai utilizar. Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma aula de orientação e mobilidade com um aluno, ele precisa conhecer a sala de aula. Então a gente vai audiodescrever essa sala de aula, vai descrever o caminho que ele vai realizar até chegar a essa sala de aula, né? Então a audiodescrição está presente também na orientação e habilidade. Eu acredito que sim, principalmente nas minhas aulas eu costumo fazer essa audiodescrição para os meus alunos dos caminhos que a gente realiza. Eu acredito que o Igor também, né, Igor? Então, assim, é muito importante isso, porque a pessoa, quando ela perde a visão, ela não só perde a visão, mas ela perde, junto com ela, a noção espacial, a parte temporal, coordenação motora, equilíbrio, uma série de outras valências que interferem no ir e vir dessa pessoa. Então, é muito importante da gente... Tem pessoas até mesmo que perdem a percepção do andar, do saber andar, porque acha que, por conta da perda visual, ela está pisando no buraco, porque você perde a referência de tudo. Então, assim, é muito importante da gente trabalhar com esse indivíduo que perdeu a visão. Cada indivíduo tem sua particularidade, é claro, né? Mas toda a parte do esquema corporal. Então a gente descreve isso para eles. A parte de direita, de esquerda, cima, embaixo, frente, trás. Tem que fazer uma reeducação corporal, estrutural, toda para que esse indivíduo possa desenvolver. A orientação mobilidade não é o simples de chegar e ensinar a utilizar a bengala. É muito mais do que isso. E a audiodescrição está inserida dentro desse contexto simplesmente porque, como o professor Marcelo falou, a gente tem que descrever o caminho para até mesmo ele ter essa percepção da criação desse mapa mental dele, que ele vai construir na cabeça dele um mapa mental dos ambientes que ele for passando. Então é muito importante isso, que essa audiodescrição que a gente vai até mesmo seja precisa, que eu passe informações corretas, porém também ela não pode ser muito massificante, muitas vezes muita informação, para que esse indivíduo também possa confundir e se perder. Então, por isso, a precisão nas informações, ela tem que ser adequadas e precisa para que esse indivíduo possa ter essa referência e possa poder ter essa autonomia de ir e vir com segurança. Então, por isso, a orientação mobilidade, ela é um casamento de várias situações, que é a audiodescrição, a parte
da educação física, que trabalha a coordenação, que trabalha o corpo, é uma série, a comunicação, que você tem que ter uma comunicação, a estimulação dos sentidos remanescentes. Então, assim, tudo isso é que engloba e formaliza o processo de orientação e mobilidade. Isso aí. A gente diz que trabalhar, né, meninos, com uma pessoa com deficiência visual é um trabalho multi e interdisciplinar. Com certeza. O meu trabalho depende do trabalho do outro, o trabalho do outro depende do meu trabalho. E o Igor falou sobre a audiodescrição ser precisa, né? É um dos princípios, né, da audiodescrição, ser concisa e objetiva. Existem diferentes contextos na vida e para cada contexto vai ser um tipo de audiodescrição, mas o princípio dela é ser objetiva e ser concisa. Agora, dependendo do trabalho que eu estiver fazendo, eu posso dar mais ou menos informações. Então, a audiodescrição para produtos audiovisuais vou falar determinados aspectos ali que eu estou vendo para uma aula, né, ou para imagens de uma prova. Vai ser um tipo de audiodescrição. E para orientação e mobilidade vai ser outra audiodescrição, mas sempre tendo em mente esse princípio de ser concisa e objetiva, né? A gente diz que em audiodescrição menos é mais. E aí, meninos, nos encaminhando para o final, eu gostaria que vocês deixassem um recado para o público, se vocês tiverem mais alguma coisa para acrescentar, o espaço é de vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Carla, a você, a Nadir, pelo convite, por estar aqui também explicando o nosso trabalho, até mesmo que o nosso trabalho lá de orientação e mobilidade, nós temos uma carência grande de professores lá aqui no Instituto. A fila é muito grande, tanto na parte dos alunos, com o professor Marcelo, e quanto na minha parte da reabilitação. E assim, a gente, como professor, a gente tem que rebolar bastante para a gente poder atender as demandas os alunos já chegam no desespero às vezes, principalmente eu que trabalho na reabilitação. O Marcelo é um dos percussores da reabilitação aqui. Marcelo também já trabalhou na reabilitação e ele sabe muito bem disso, que a gente fala que o aluno, quando chega aqui, ele chega de luto, né, pela perda visual e tudo. E assim, são cada histórias que deixa a gente impactado e até mesmo a gente tenta atender dentro da necessidade de cada um e poder fazer um trabalho de qualidade com os alunos. E assim, dentro do aspecto da orientação e mobilidade, se você encontrar alguma pessoa que seja deficiente visual na rua, certo? A primeira coisa que você tem que fazer é você se identificar para ela, falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e perguntar se ela necessita de ajuda. Se caso ela necessitar, você vai falar, quer ir para onde? Quer atravessar a rua? Dependendo da informação que ela dá, você ou coloca a mão em cima do seu cotovelo ou no seu ombro e você sai e leva essa pessoa para o local onde que ela solicitou ajuda. Caso for, não precisa, até mesmo porque, como até a Carla falou no início, que às vezes nem todo cego vai estar necessitando de ajuda no momento. Então, às vezes, a ânsia de querer ajudar, a gente pode acabar atrapalhando. Então, é sempre necessário perguntar e tudo, se aquela pessoa necessita ajuda ou não. Se não necessitar, beleza, segue o seu caminho e deixa ela lá do jeito que ela está, que ela está bem orientada. Então, assim, porque geralmente quando você vê um cego sozinho na rua, geralmente, essa pessoa
é uma pessoa orientada, que ela tem autonomia e que ela tem um conhecimento e ela sabe sair sozinha. Porque uma pessoa, geralmente, que não sabe sair sozinha, ela fica com medo e ela não vai enfrentar, a não ser se ela estiver em perigo. Mas ela não vai enfrentar uma rua ou tudo disso para um aspecto desse. Então, geralmente, quando você encontrar um cego na rua, esse cego tem uma boa orientação, ele sabe, tem a técnica de orientação e mobilidade bem precisa. Perfeito, eu acho que o Igor conseguiu resumir tudo. Também quero deixar o meu muito obrigado aqui para você, Carlinha, para a Nadir, pelo convite. E é sempre importante poder estar divulgando a orientação e mobilidade, né, podendo contribuir com vocês, não só com vocês, mas também com todo mundo que tiver a possibilidade de ouvir a gente e poder falar um pouco sobre esse assunto que é tão importante nas nossas vidas que trabalhamos com orientação e mobilidade, nas vidas dos nossos alunos, né, que estão fazendo orientação e mobilidade conosco ou que já fizeram, né? Eu acho que poder contribuir para divulgação e poder difundir esse conhecimento é sempre importante. Muito obrigado pelo convite. Meninos, eu agradeço pela presença de vocês, o papo foi muito bacana, eu acho que foi um papo bem instrutivo, né? Acho que as pessoas vão sair desse episódio conhecendo um pouquinho sobre a OM, mais um pouquinho sobre a AD e vão sair daqui sabendo também como abordar uma pessoa cega com baixa visão na rua. Então eu quero agradecer ao nosso público, pedir para divulgarem, né, bastante esse episódio. E é isso, pessoal. Até a próxima. Abraço a todos. Aqui é Carla, do podcast Pode Ver, o podcast da audiodescrição. Nós estamos aqui com 2 professores do IBC de orientação e mobilidade, professor Marcelo Pettini e professor Igor Cruz. E eles vão explicar um pouquinho o que é orientação e mobilidade, como eles fazem esse trabalho. Isso eu vou deixar para eles, né, irem explicando ao longo do nosso episódio e eu vou fazer a minha audiodescrição de forma muito breve. Então eu estou com uma camisa azul, uma calça jeans e sandálias marrons. Bom dia a todos. Eu sou o Marcelo Pettini, eu sou um homem claro, de 1,70 m, cabelos castanhos escuros, olhos azuis. Estou usando uma camisa branca, uma calça jeans, sapatos pretos. Bom dia, eu sou o Igor Cruz, eu sou homem negro de pele escura, 1,86 m de altura, eu estou trajando uma camisa do Flamengo, uma bermuda branca e um tênis também das cores do Flamengo, vermelho e preto. Isso aí, meninos. Então, vamos começar. Digam para o público o que é orientação e mobilidade e em qual setor do IBC vocês trabalham. Decidam quem vai ser o primeiro, quem vai falar depois, é com vocês. Então, orientação e mobilidade é simplesmente são técnicas que a gente utiliza para ensinar as pessoas com deficiência visual e surdo-cegas, né, a andarem, ter autonomia, andarem sozinhas na rua com autonomia e segurança, né? Eu atendo no DED, que eu atendo um público jovem, o público da escola, e o nosso amigo aqui atende na reabilitação, ele vai falar um pouco da reabilitação lá. Então, eu falando da minha visão assim, o Marcelo falou de uma visão mais técnica da orientação mobilidade, mas eu falando do linguajar mais popular da orientação mobilidade, até mesmo que eu gosto de trabalhar dessa forma com os meus alunos, de forma bem popular, de que os alunos às vezes têm a compreensão que orientação e mobilidade seja aula de bengala. A orientação de mobilidade não é uma aula exclusiva de bengala. Ela é dividida em 3 situações, que é o guia vidente, a autoproteção
e, por último, a bengala longa. Não quer dizer que todo aluno tenha que aprender orientação à mobilidade e vai sair utilizando a bengala. Nós fazemos isso e o aluno que tem que se sentir confortável ou não, a que fase ele vai, até que fase que ele vai chegar. Então, assim, às vezes, nem toda pessoa que é deficiente visual, ela vai utilizar a bengala. Mas é de suma importância que ela tenha a compreensão e a técnica da orientação à mobilidade. Como o professor Marcelo falou, eu trabalho no setor de reabilitação, lá aqui do Instituto Benjamin Constant, onde que nós atendemos pessoas a partir dos 16 anos de idade que perderam a visão ou que, no decorrer da vida, ou que já nasceram com deficiência visual. E até de 16 até os 200 anos, se tiver alguém. Então a gente faz uma atividade do processo para que com que essa pessoa ela aprenda, ela tenha autonomia, saiba ir e vir com segurança. Basicamente isso. Ah, legal, meninos. E eu fiquei com uma curiosidade, que é algo que as pessoas perguntam muito. Quais são as diferenças de bengala longa? Porque existem, até onde eu sei, 3 tipos de bengalas longas. Aí, queria que vocês falassem um pouquinho pra gente quais são as particularidades, o que as cores, né? Porque eu sei que elas são de cores diferentes, o que cada cor quer dizer, simboliza. Quem quer falar? Posso falar? Então, a bengala longa, eu vou voltar aqui até mesmo um pouco antes de entrar nesse demérito da bengala, explicando que a bengala é só um objeto que serve para o cego identificar possíveis situações de riscos que possa colocar ele em risco, como algum objeto na frente, um buraco. A orientação, o ir e vir dele, estar na cabeça dele. Ele que tem que saber ir e vir. É como a bengala, ele vai ter que utilizar a bengala como se fosse um processo caminhar. Eu costumo falar diretamente com meus alunos. Quando você levanta para ir à porta, você pensa, eu tenho que botar primeiro o pé direito, o pé esquerdo. Não, você não pensa nisso, você levanta e faz. E a utilização da bengala tem que ser desses aspectos também. A bengala poderia ser qualquer um objeto, poderia ser uma barra de ferro, poderia ser um galho, só que esses objetos não são funcionais. Imagine você entrando com um galho de árvore no ônibus, não teria como. Então a bengala longa, ela foi desenvolvida para que ela seja algo funcional para esse deficiente visual, que ele possa utilizar quando necessário e guardar quando também necessário. Então existe alguns tipos de bengala, como a Carla falou, a professora Carla falou. A bengala que é a vermelha e branca, que é a do surdo cego. A bengala verde, que é a da pessoa baixa visão. E a bengala comum, que ela tem as pontas luminosas, pode ser vermelha ou pode ser amarela, na ponta luminosa, que é a bengala da pessoa que é deficiente, da cegueira. Porém, o seguinte, outra coisa que eu costumo falar para os meus alunos é o seguinte, por mais que essas bengalas tenham essa identificação, para identificar a pessoa que é baixa visão, que é surdo-cega, a pessoa cega, o público em geral não tem esse conhecimento. A gente só tem olhar para a deficiência nas seguintes situações. Quando nós somos o deficiente, quando o deficiente é alguém da nossa família, ou quando trabalhamos com deficiente, seja médico, seja professor, seja lá essa pessoa. A gente só olha para o deficiente nessa situação. A quarta situação é quando o deficiente passa na nossa frente. E quando passa na nossa frente é aquele olhar de limitação, de pena. Ai, coitadinho, é tão novo, ficou cego, ou é cadeirante, ou é isso. Então, assim, o público em geral não tem esse conhecimento. Se não tivermos políticas públicas que desde
das criancinhas lá, da educação infantil, através de internet, televisão, de rádio, informando a diferenciação da utilização dessas bengalas, desses instrumentos, a população, em geral, só vai ver um cego com bengala colorida. Por mais a comunidade cegal, né, como a gente costuma falar, vai ter o conhecimento. Mas um público em geral vai olhar assim, um cego com a bengala colorida. E coisas que costumam acontecer principalmente com baixa visão, o baixa visão às vezes está vindo com a bengala, pega um transporte público. Aí a pessoa olha, é um cego. Dá espaço para esse deficiente visual sentar. Aí ele senta, tira da bolsa o celular. Aí começa a mexer no celular, o cara, mas não é cego? E às vezes questiona esse indivíduo por não ter o conhecimento desse instrumento. Então, assim, por mais que exista essas informações que diferenciem, o público em geral ainda está muito aquém desse conhecimento da utilização dessas bengalas, dessas divisões que, no caso, era para facilitar o entendimento sobre a deficiência visual. Isso aí. Eu sou pessoa com baixa visão e eu entendo muito o que o Igor diz quando em relação a essa questão da bengala e do baixa visão. Existem vários níveis, né, de pessoas com baixa visão, algumas enxergam mais, outras enxergam menos, mas todas enxergam bem menos do que o padrão estipulado pela OMS. E tem pessoas que vão precisar de bengala, pessoas que não vão precisar de bengala. E muitas vezes a pessoa baixa visão que precisa da bengala, ela fica com medo de utilizar por justamente sofrer algum tipo de violência na rua, porque as pessoas acham que aquela pessoa utilizando a bengala, ela está se fazendo de cega para receber algum tipo de benefício, né? Que a cegueira, e esse benefício eu estou até fazendo sinal de aspas, que a cegueira pode dar. Então, num ônibus, sentou, tá com a bengala, sentou, mas enxerga para ver o celular, enxerga às vezes para ler um livro, mas, tá se fazendo de cego só para sentar no ônibus? Então, é muito importante, e é isso que a gente também quer divulgar com o nosso podcast, as particularidades do mundo cegal. Cego não é tudo igual, pessoal com baixa visão não é tudo igual, e dentro da deficiência visual existem várias particularidades, e a gente precisa divulgar isso pro público sem deficiência, né? Como uma forma mesmo da gente se inserir no mundo, e uma forma também de não sofrermos algum tipo de violência por uma falta de conhecimento relacionado à nossa deficiência. Marcelo, quer falar alguma coisa? Eu gostaria só de complementar em relação à questão das bengalas, que além das cores que elas diferenciam os tipos, né, de deficiência, além dessas cores, existem alguns outros tipos de bengala, que são bengalas fixas, que não dobram, são bengalas, né, com outros formatos, bengalas de PVC, que são bengalas bem frágeis, inclusive, são até bengalas que a gente costuma aqui no IBC falar que são bengalas de gala, né, que são utilizadas quando tem uma festa, alguma coisa bem controlada, não são utilizadas no dia a dia. E outras bengalas que, por exemplo, utilizam tipos de ponteiras diferentes, né? Existem ponteiras, que é a ponteira roller, que é muito utilizada pelos deficientes visuais, a ponteira ball, né, que é um formato de bola, é uma bolinha na ponta que tem um rolamento também. E algumas outras ponteiras que a gente costuma adaptar aqui no Instituto, que é a colocação de tampas de champanhe, né? Aquelas tampas de rolha de champanhe, plásticas na ponta, para facilitar, para não agarrar tanto nesse piso tão ruim que a gente encontra aqui nas nossas cidades, esburacadas, calçadas esburacadas e desniveladas,
que é o que a gente encontra muito aqui no nosso dia a dia. Isso, ponteira, caso alguém não conheça a bengala, é aquela partezinha que toca o solo, não é isso, Marcelo? Exato. E aí, gente, uma orientação: se você vê uma pessoa cega ou com baixa visão na rua, não puxa a bengala, porque eu já vi acontecer. Deixa eu te ajudar. Pega a bengala da pessoa e sai puxando. Não faça isso, porque você pode causar algum tipo de desorientação, não é isso? Exato. A gente pergunta, chega perto da pessoa, dá bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, e pergunta: você precisa de ajuda? Porque nem sempre aquela pessoa está precisando de ajuda. Às vezes ela sabe, ela sabe para onde está indo e ela tem um mapa mental. Então ela não precisa da ajuda. E às vezes, por mais que ela tenha um mapa mental, ela vai precisar da ajuda. Então é uma escolha da pessoa receber ou não ajuda. Você pode abordá-la dessa forma, de uma forma educada, e perguntando se ela quer ajuda. E se ela quiser ajuda, ela vai pegar no seu ombro e você pode guiar. Ela vai ficar com a bengala numa mão, não é isso, meninos? E a outra mão no ombro da pessoa que vai ser ali o guia vidente. E aí, meninos, eu vou falar um pouquinho, da audiodescrição. A audiodescrição a gente pode considerá-lo uma tradução visual, então eu vou colocar em palavras ou palavras, como a gente fala, palavras verbais ou palavras escritas, que a audiodescrição ela também pode ser escrita, não é necessariamente apenas verbal. E eu vou traduzir em palavras aquilo que eu estou vendo. Então, tem as técnicas, tem as diretrizes da audiodescrição. E ela também é considerada uma tecnologia assistiva, porque dá uma autonomia à pessoa com deficiência visual. Então, eu consigo ir a um cinema e não depender do meu amigo ou do meu parente para dizer o que está acontecendo no filme. Existem já aplicativos, que fazem audiodescrição. Então eu ponho o meu fone, sintonizo o meu celular e vou ao cinema de forma independente, não precisando o tempo todo da ajuda de um terceiro. Então, a audiodescrição é isso, ela transforma o visual, em palavras. E eu queria saber, meninos, se vocês, se existe, se vocês fazem até de uma forma orgânica, a união da orientação e mobilidade e da audiodescrição. Eu acho que com certeza nas nossas aulas a gente faz essa audiodescrição, até porque ele precisa conhecer os espaços por onde ele está caminhando, ou precisa conhecer os espaços que ele vai utilizar. Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma aula de orientação e mobilidade com um aluno, ele precisa conhecer a sala de aula, então a gente vai audiodescrever essa sala de aula, vai descrever o caminho que ele vai realizar até chegar a essa sala de aula, Então a audiodescrição está presente também na orientação e habilidade. Eu acredito que sim, principalmente nas minhas aulas eu costumo fazer essa audiodescrição para os meus alunos dos caminhos que a gente realiza. Eu acredito que o Igor também, Igor? Então assim, é muito importante isso, porque a pessoa, quando ela perde a visão, ela não só perde a visão, mas ela perde junto com ela a noção espacial, a parte temporal, coordenação motora, equilíbrio, uma série de outras valências que interferem no ir e vir dessa pessoa. Então, é muito importante da gente... Tem pessoas até mesmo que perdem a percepção do andar, do saber andar, porque acha que por conta da perda visual, ela está pisando no buraco, porque você perde a referência de tudo. Então, assim, é muito importante da gente trabalhar com esse indivíduo que perdeu a visão. Cada indivíduo tem sua particularidade, é claro,
mas toda a parte do esquema corporal. Então a gente descreve isso para eles, a parte de direita, de esquerda, cima, embaixo, frente, trás. Tem que fazer uma reeducação corporal, estrutural toda para que esse indivíduo possa desenvolver. A orientação à mobilidade não é o simples de chegar e ensinar a utilizar a bengala. É muito mais do que isso. E a audiodescrição está inserida dentro desse contexto simplesmente porque, como o professor Marcelo falou, a gente tem que descrever o caminho para até mesmo ele ter essa percepção da criação desse mapa mental dele, que ele vai construir na cabeça dele um mapa mental dos ambientes que ele for passando. Então é muito importante isso, que essa audiodescrição que a gente vai até mesmo seja precisa, que eu passe informações corretas, porém também ela não pode ser muito massificante, muitas vezes muita informação, para que esse indivíduo também possa confundir e se perder. Então, por isso a precisão nas informações, ela tem que ser adequadas e precisa para que esse indivíduo possa ter essa referência e possa poder ter essa autonomia de ir e vir com segurança. Então, por isso, a orientação mobilidade, ela é um casamento de várias situações, que é a audiodescrição, a parte da educação física, que trabalha a coordenação, que trabalha o corpo, uma série, a comunicação, que você tem que ter uma comunicação, a estimulação dos sentidos remanescentes. Então, assim, tudo isso que engloba e formaliza o processo de orientação e mobilidade. Isso aí. A gente diz que trabalhar, né, meninos, com uma pessoa com deficiência visual é um trabalho multi e interdisciplinar. Com certeza. O meu trabalho depende do trabalho do outro, o trabalho do outro depende do meu trabalho. E o Igor falou sobre a audiodescrição ser precisa, né? É um dos princípios, né, da audiodescrição, ser concisa e objetiva. Existem diferentes contextos na vida e para cada contexto vai ser um tipo de audiodescrição, mas o princípio dela é ser objetiva e ser concisa. Agora, dependendo do trabalho que eu estiver fazendo, eu posso dar mais ou menos informações. Então, audiodescrição para produtos audiovisuais vou falar determinados aspectos ali que eu estou vendo para uma aula, né, ou para imagens de uma prova. Vai ser um tipo de audiodescrição. E para orientação e mobilidade vai ser outra audiodescrição, mas sempre tendo em mente esse princípio de ser concisa e objetiva, né? A gente diz que em audiodescrição menos é mais. E aí, meninos, nos encaminhando para o final, eu gostaria que vocês deixassem um recado para o público, se vocês tiverem mais alguma coisa para acrescentar, o espaço é de vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Carla, a você, a Nadir, pelo convite, por estar aqui também explicando o nosso trabalho, até mesmo que o nosso trabalho lá de orientação e mobilidade, nós temos uma carência grande de professores lá aqui no Instituto. A fila é muito grande, tanto na parte dos alunos, com o professor Marcelo, e quanto na minha parte da reabilitação. E assim, a gente, como professor, a gente tem que rebolar bastante para a gente poder atender as demandas os alunos já chegam no desespero às vezes, principalmente eu que trabalho na reabilitação. O Marcelo é um dos percussores da reabilitação aqui. Marcelo também já trabalhou na reabilitação e ele sabe muito bem disso, que a gente fala que o aluno, quando chega aqui, ele chega de luto, né?
pela perda visual e tudo. E assim, são cada histórias que deixa a gente impactado e até mesmo a gente tenta atender dentro da necessidade de cada um e poder fazer um trabalho de qualidade com os alunos. E assim, dentro do aspecto da orientação e mobilidade, se você encontrar alguma pessoa que seja deficiente visual na rua, cego, a primeira coisa que você tem que fazer é você se identificar para ela, falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e perguntar se ela necessita de ajuda. Se caso ela necessitar, você vai falar, quer ir para onde? Quer atravessar a rua? Dependendo da informação que ela dá, você ou coloca a mão em cima do seu cotovelo ou no seu ombro e você sai e leva essa pessoa para o local onde que ela solicitou ajuda. Caso for, não precisa, até mesmo porque, como até a Carla falou no início, que às vezes nem todo cego vai estar necessitando de ajuda no momento. Então, às vezes, a ânsia de querer ajudar, a gente pode acabar atrapalhando. Então, é sempre necessário perguntar e tudo, se aquela pessoa necessita ajuda ou não. Se não necessitar, beleza, segue o seu caminho e deixa ela lá do jeito que ela está, que ela está bem orientada. Então, assim, porque geralmente quando você vê um cego sozinho na rua, geralmente, essa pessoa é uma pessoa orientada, que ela tem autonomia e que ela tem um conhecimento e ela sabe sair sozinha. Porque uma pessoa, geralmente, que não sabe sair sozinha, ela fica com medo e ela não vai enfrentar, a não ser se ela estiver em perigo. Mas ela não vai enfrentar uma rua ou tudo disso para um aspecto desse. Então, geralmente, quando você encontrar um cego na rua, esse cego tem uma boa orientação, ele sabe, tem a técnica de orientação e mobilidade bem precisa. Perfeito, eu acho que o Igor conseguiu resumir tudo. Também quero deixar o meu muito obrigado aqui para você, Carlinha, para a Nadir, pelo convite. E é sempre importante poder estar divulgando a orientação e mobilidade, né, podendo contribuir com vocês, não só com vocês, mas também com todo mundo que tiver a possibilidade de ouvir a gente e poder falar um pouco sobre esse assunto que é tão importante nas nossas vidas que trabalhamos com orientação e mobilidade, nas vidas dos nossos alunos, né, que estão fazendo orientação e mobilidade conosco ou que já fizeram, né? Eu acho que poder contribuir para divulgação e poder difundir esse conhecimento é sempre importante. Muito obrigado pelo convite. Meninos, eu agradeço pela presença de vocês, o papo foi muito bacana, eu acho que foi um papo bem instrutivo, né? Acho que as pessoas vão sair desse episódio conhecendo um pouquinho sobre a OM, mais um pouquinho sobre a AD e vão sair daqui sabendo também como abordar uma pessoa cega com baixa visão na rua. Então eu quero agradecer ao nosso público, pedir para divulgarem, né, bastante esse episódio. E é isso, pessoal. Até a próxima. Abraço a todos.